Hoje eu vou falar um pouco sobre uma frase que me marca muito, dita pelo Antonio Gramsci, filósofo marxista, crítico literário, historiador, político, tantas coisas, e o seu pensamento e suas obras influenciou os diversos campos do conhecimento, os filósofos, os historiadores, os literatos, as ciências humanas em geral, a vida. A verdade, é, quando dita, é sempre revolucionária. E aí a gente fica pensando na ideia de verdade que eu já falei aqui no meu canal, proposta por Adam Schaff, quando ele diz que a verdade é sempre questionável, porque ela tem vários lados, e toda e qualquer projeção de verdade ela pode se configurar em outras reflexões, em outras ideias, e os fatos podem ser reescritos. Todavia, os eventos não. Um exemplo de evento, o 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha, mas o descobrimento do Brasil ele pode ser modificado, porque existe uma outra ideia de verdade, ou várias ideias de verdade. Os intelectuais do poder, a história dos intelectuais, também estudada por Gramsci, das ideias dos intelectuais, nos faz perceber que a classe pensante ela tem que realmente estar nos lugares sociais que se pensam. Porque quando você profere palavras, e ele fala que as palavras, quando ditas, são revolucionárias, Foucault vê que as palavras e as coisas também são propensas de muita significação. Ele tem uma ideia muito forte de poder, de história do poder, reflexão sobre o poder. E é preciso pensar que esses autores, eles têm um bojo de narrativas, de teorias que se encontram, se desencontram, mas que um certo critério academicista não proíbe casar. Mas Gramsci, ele influenciou uma geração inteira de pensadores e também teve suas inspirações, o grande Marx. Eu fico pensando, né? Mas o bom intelectual, segundo outras literaturas, é aquele que se adequa a todos os espaços sociais. Mas eu consigo compreender a realidade de Gramsci quando ele realmente insere essa questão de se posicionar enquanto intelectual, em se comportar, em estar próximo dos intelectuais. Porque os intelectuais estão no poder. Esse poder não é poder no sentido de poder poderoso, não. Poder no sentido de você estar junto no seu lugar social. Porque não dá certo, né? E essa reflexão dessa frase ela é muito importante para a vida nossa, para a nossa historiografia de vida, para o nosso cotidiano. Eu já falei muito aqui que foi tão bem estudado por Michel de Certeau. E eu sempre vou dizer a frase célebre do Kant. A história ela é progredida, caminha para frente. É um a priori. E pensando em tudo isso, cada vez que a gente profere essas ideias, essas palavras que se processam como uma questão de verdade, sempre existe na teoria gramscista essas explicações do depois, os a posteriores, que incomodam aqueles que recebem. Porque quando não há incômodo, existe uma possibilidade de ser reescrita, nesse sentido, que a verdade então incomoda. E aí a gente se pergunta, eu tenho a verdade, eu sou a verdade? Fica aí a pergunta para vocês pensarem. Eu volto a dizer, a história atribui glória, e história fica para sempre.